Ela estava com a chave na mão. O carro já estava ligado. Os 3 filhos já estavam acomodados no banco de trás. A bolsa no banco do passageiro. Tudo pronto. Era só dar a ré e ir. Mas ela não foi. E até hoje, ela não sabe explicar por quê. Essa é uma história real. Aconteceu com uma mãe em comum. Dona de casa. Interior de Minas Gerais. 3 filhos pequenos. Ela não é famosa. Não apareceu em jornal. Não tem nada de especial. Mas o que aconteceu com ela naquele dia de dezembro? Isso eu vou deixar você decidir o que foi. Se o que aconteceu foi coincidência. Ou se foi outra coisa. Tem história que a gente ouve e não consegue tirar da cabeça. Essa é uma delas. E no final desse vídeo, eu vou te contar exatamente o que ela evitou naquele dia. O que aconteceu na estrada que ela não pegou. E por que, até hoje, ela não consegue contar essa história sem chorar. Mas antes, eu preciso te contar quem era essa mulher. E como era a vida dela. Ela tinha 32 anos na época. Casada há 10, morava num bairro simples, numa cidade pequena do interior de Minas. Cidade daquelas que todo mundo se conhece. Que a padaria é do seu Zé, e a farmácia é da Dona Maria. O marido trabalhava em outra cidade. Saía às 5 da manhã, voltava às 8 da noite. Ficava fora o dia inteiro. E ela ficava sozinha. Com os 3 filhos. Mãe de 3, sozinha o dia todo. Isso é uma rotina pesada. E ela fazia tudo. Acordava cedo. Fazia café. Arrumava as crianças. Levava o mais velho na escola. Voltava com os 2 menores. Fazia almoço. Limpava a casa. Os filhos eram pequenos. O mais velho tinha 7 anos. A do meio, 4. E o caçula tinha acabado de completar 1 ano. Exatamente. Vida comum. Nada de diferente. Até aquele dia. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa com carinho. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu de alguma forma. E esse canal existe para contar histórias assim. Histórias que fazem a gente parar. Que fazem a gente pensar. Se você quer receber mais histórias como essa, se inscreve no canal. É rapidinho. Clica ali embaixo. Eu espero aqui, sem pressa nenhuma. Obrigado. Isso significa muito. Agora vamos voltar para a história, que está prestes a mudar completamente. Era uma quinta-feira. Dia 5 de dezembro. O dia amanheceu normal. Sol quente, típico de interior de Minas nessa época do ano. Céu azul. Nenhuma nuvem. Ela acordou às 6, como sempre. Fez café. Acordou as crianças. Deu banho no bebê. Penteou o cabelo da menina. Levou o mais velho na escola às 7h30. Voltou. Deu uma madeira pro caçula. Lavou a louça do café. Manhã comum. Nada fora do lugar. É assim que começa, né? Nos dias mais normais. Talvez as 2 coisas. Naquele dia, ela tinha uma consulta marcada. O filho mais velho precisava ir no pediatra. Consulta de rotina. Coisa simples. Só que o pediatra ficava na cidade vizinha. E para chegar lá, ela precisava pegar a estrada. Uns 45 minutos de viagem. Estrada estadual. Razoavelmente. 2 pistas. Bastante caminhão. Algumas curvas fechadas. Serra em alguns trechos. Mas ela fazia esse trajeto com frequência. Conhecia a estrada de cor. Cada buraco, cada curva, cada posto de gasolina. A consulta estava marcada para as 2 da tarde. Então ela planejou sair de casa 12h30. Dava tempo de sobra. Chegava com folga. De manhã, ela buscou o mais velho na escola. Fez almoço. Deu comida para as crianças.
Arrumou a bolsa com fralda, mamadeira, lanchinho para os maiores. Tudo organizado. Tudo no lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve um dia assim? Um dia que começou completamente normal, mas que você nunca mais esqueceu? Se já teve, comenta aqui embaixo. Pode ser só uma palavra, já. Eu quero saber quantas pessoas aqui passaram por isso. 12:20, ela começou a arrumar as crianças. Trocou a roupa do bebê. Colocou um vestido limpo na menina do meio. Conferiu se o mais velho tinha ido ao banheiro. Pegou a chave do carro. Abriu a porta de casa. Sentiu o sol quente batendo no rosto. Levou as crianças pro carro. Um Gol cinza, já usado, que o marido tinha comprado uns 2 anos antes. Acomodou o bebê na cadeirinha. Prendeu o cinto da menina do meio. O mais velho já se ajeitou sozinho. Conferiu tudo. Fechou as portas de trás. Voltou em casa rapidinho. Conferiu se tinha desligado o fogão. Se tinha fechado a torneira. Trancou a porta da frente. Voltou pro carro. Sentou no banco do motorista. Colocou o cinto. Ligou o motor. E foi aí que aconteceu. O quê? O que aconteceu? Ela sentiu uma coisa estranha. Ela conta que, no momento que ligou o carro, sentiu um peso. Aqui. No peito. Não era dor. Não era falta de ar. Não era nada físico que ela conseguisse nomear. Era como se alguém tivesse colocado a mão no peito dela e tivesse dizendo, espera. Uma sensação de que não devia ir. Pode ser. Ela mesma pensou isso na hora. Pensou, devo estar cansada, devo estar nervosa. Mas ela fazia aquele trajeto toda semana. Às vezes 2 vezes por semana. Pediatra, mercado na cidade maior, consulta dela mesma. E nunca, em anos fazendo aquele caminho, ela tinha sentido aquilo. Então era a primeira vez. A primeira vez. Ela ficou parada ali. O carro ligado. As 2 mãos no volante. Os olhos fixos na rua vazia. O mais velho perguntou do banco de trás, mãe, a gente não vai. Ela não respondeu. Continuou parada. Tentando entender o que estava sentindo. A menina do meio começou a cantarolar. O bebê fazia barulhinho com a boca. E ela ali. Imóvel. Com aquele peso no peito. Ela conta que ficou assim uns 5 minutos. Talvez mais. O filho perguntou de novo, mãe? Tá tudo bem? E ela finalmente respondeu. Disse, tá, filho. Tá sim. Mas ao invés de dar a ré e sair, ela fez outra coisa. Desligou o carro. Desligou. Tirou a chave. Ficou mais um tempo parada. Respirando. Depois, saiu do carro. Abriu a porta de trás. E começou a tirar as crianças. Sem explicar nada? O mais velho perguntou, a gente não vai mais? E ela disse, hoje não, filho. A mamãe não tá se sentindo bem. Tirou o bebê da cadeirinha. Pegou a menina do meio no colo. Levou todo mundo de volta para dentro de casa. Sentou no sofá. Ainda com aquele peso no peito. Tentando entender o que tinha acabado de fazer. Me fala uma coisa. Você já sentiu isso? Já sentiu que não devia fazer alguma coisa, mesmo sem ter motivo nenhum? Já mudou de plano por causa de uma sensação que não conseguia explicar? Se já sentiu isso, comenta aqui embaixo. Quero saber se isso é mais comum do que a gente imagina. Ela pegou o telefone. Ligou pro consultório do pediatra. A secretária atendeu. Ela disse que precisava remarcar a consulta. Que tinha surgido um imprevisto. A secretária estranhou. Perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim. Que era só um imprevisto. Mas não era imprevisto. Era só uma sensação. Que ela não conseguia nomear.
que ela não conseguia explicar. Desligou o telefone. Olhou para as crianças brincando na sala. E ficou ali, se sentindo estranha. Se sentindo culpada. Se perguntando se tinha enlouquecido. O resto da tarde passou devagar. Ela colocou as crianças para dormir depois do almoço. O bebê dormiu no berço. Os dois maiores no quarto deles. E ela ficou na sala. Sozinha. Com aquela sensação esquisita. O peso no peito tinha passado. Mas no lugar dele, veio outra coisa. Uma dúvida. A dúvida de ter feito a coisa certa. Exatamente. Ela ficou a tarde toda se perguntando se tinha exagerado. Se tinha sido boba. Se tinha perdido a consulta do filho por nada. Pensou em ligar de novo. Remarcar para mais tarde. Ver se ainda dava tempo de ir. Mas não ligou. Alguma coisa dentro dela dizia para ficar. Para esperar. Pode ser, ou pode ser que algo realmente estava dizendo para ela ficar. A gente não sabe, ela não sabe, ninguém sabe. As crianças acordaram umas 4 horas. Ela deu o lanche. Colocou o desenho na TV, fez suco. A tarde foi passando. O sol foi baixando. A luz foi mudando na sala. E aquela sensação foi diminuindo. Aos poucos, ela foi relaxando. Foi achando que tinha feito tempestade em copo d'água. Pensou, amanhã eu ligo e remarcou a consulta. Foi só cansaço. Foi só nervoso. O marido chegou umas 7 da noite. Ela contou que não tinha ido. Ele estranhou, mas não brigou. Perguntou, aconteceu alguma coisa? Ela disse, não. É que eu não estava me sentindo bem. Ele perguntou se ela queria ir no médico. Ela disse que não. Que já tinha passado. Mas não tinha passado. Ainda tinha algo ali. Uma inquietação que ela não conseguia nomear. Eles jantaram. Deram um banho nas crianças. Colocaram todo mundo para dormir. Já era quase 9 da noite quando ela sentou no sofá para descansar. O marido estava no banho. A casa estava em silêncio. E foi aí que o telefone tocou. E tudo mudou. Era a irmã dela. Ligando da cidade vizinha. A voz estava diferente. Trêmula. Ela percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. A irmã perguntou, você tá bem? As crianças estão bem? Todo mundo aí tá bem. Ela estranhou. Disse que sim. Perguntou por quê. E a irmã contou. Tinha acontecido um acidente. Na estrada. Na estrada estadual. A mesma estrada que ela pegava para ir na cidade vizinha. Um caminhão carregado de grãos perdeu o freio numa descida. Daquelas descidas de serra, que a estrada faz curva. O caminhão não conseguiu frear. Invadiu a pista contrária. E atingiu em cheio 3 carros que vinham no sentido oposto. 1h40 da tarde. 1h40. Se ela tivesse saído de casa 12h30, como planejado, ela estaria passando naquele exato trecho, naquele exato momento. O trecho da descida. O trecho da curva. O trecho onde o caminhão perdeu o controle. Quantas pessoas? 4 pessoas morreram no local. 2 em um carro. 1 em outro. E 1 em um terceiro. Além do motorista do caminhão, que também não sobreviveu. A irmã contou tudo. Contou que tinha visto as imagens no jornal local. Que a estrada ficou interditada por horas. E que ela ligou porque sabia que a irmã fazia aquele trajeto sempre. E porque não conseguiu ficar em paz sem saber se ela estava bem. Ela desligou o telefone. O marido tinha saído do banho. Perguntou quem era. Ela não conseguiu responder. Ela sentou no chão da cozinha. Encostou na parede. E começou a chorar. Chorou baixo no começo. Depois chorou alto. Chorou tanto que o marido se assustou. Ele se abaixou do lado dela.
Segurou a mão dela. Perguntou o que tinha acontecido. E ela, entre soluços, contou. Contou do peso no peito. Da sensação de que não devia ir. Da decisão de desligar o carro e voltar para dentro. E do acidente. No horário exato. No lugar exato. O marido não disse nada. Só ficou ali, segurando a mão dela. E ela chorou por mais de 1 hora. Chorou até não ter mais lágrima. Para um instante comigo. Se essa história tá te fazendo sentir alguma coisa, eu preciso te fazer um pedido. Esse tipo de história precisa chegar em mais gente. Gente que talvez precise ouvir isso hoje. E a única forma disso acontecer é com a sua ajuda. Então, por favor, se inscreve no canal. Clica ali no botão. Eu vou esperar. Obrigado por fazer parte disso. Agora vamos voltar para a história. Porque o que ela descobriu depois torna tudo ainda mais difícil de explicar. No horário que ela estaria ali, com os 3 filhos no carro, um caminhão invadiu a pista e matou 4 pessoas. Pode ser. Eu não descarto isso. De verdade, a gente não pode provar nada. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção. Ela fazia aquele trajeto toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, há anos. E nunca em todos esses anos ela tinha sentido aquilo, aquele peso, aquela vontade de não ir. Justo naquele dia, naquela hora específica. Pode ser, sinceramente pode ser. Mas ela disse que não ouviu nada, que o dia estava perfeito. Sol, céu azul, nenhum motivo para preocupação. E mesmo assim, alguma coisa a fez parar. Eu não vou dizer o que foi. Porque eu não sei. E ela também não sabe. Até hoje. O que eu sei é que ela está viva. Os 3 filhos estão vivos. E naquele dia, por um motivo que ninguém consegue explicar, ela decidiu não ir. E você? O que você acha? Se fosse com você, o que você ia pensar? Comenta aí embaixo. Uma palavra só, coincidência ou não foi. Quero ver o que vocês pensam. Sabe o que eu penso? De verdade? Eu penso que a gente não precisa ter certeza de nada, que às vezes a dúvida é mais honesta do que a certeza. Mas eu também penso que existe alguma coisa que a gente não entende, que a gente não vê, que a gente não controla. E talvez, só talvez, essa coisa tenha falado com ela naquele dia. Cada um acredita no que faz sentido para si. O que ninguém pode negar é que ela está aqui. Os filhos estão aqui. E alguma coisa, naquele dia, a fez parar. Eu perguntei para ela como foi a vida depois daquele dia. Ela disse que demorou semanas para conseguir dormir direito. Que tinha pesadelos. Que acordava no meio da noite pensando no que poderia ter acontecido. Ela imaginava o carro dela na estrada. No momento em que o caminhão invadiu a pista. Ela imaginava os filhos no banco de trás. E toda vez que imaginava isso, ela começava a chorar. Isso é trauma. É natural. E ela carrega isso até hoje. Mesmo depois de tantos anos. Mas ela também disse que mudou. Que depois daquele dia, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Não virou fanática religiosa. Não saiu pregando nada para ninguém. Não foi na igreja contar testemunho. Ela só ficou mais atenta aos sinais, às sensações, às coisas que a gente normalmente ignora ou descarta. Ela disse que nunca mais ignorou um pressentimento. Nunca mais. Se sente algo estranho, ela para. Espera. Presta atenção. Talvez seja isso que a gente deveria fazer mais. Parar, prestar atenção. A gente vive tão no automático que esquece de ouvir. Se essa parte te tocou, deixa um like no vídeo. Não é por número. É porque o like ajuda essa história a chegar em mais gente. Gente que talvez precise ouvir isso hoje. Ela também me contou uma outra coisa. Disse que, por muito tempo, sentiu culpa. Porque outras pessoas morreram. E ela não.
Ela ficava pensando, por que eu recebi um aviso e elas não? Por que eu fui poupada e elas não foram? Isso é pesado demais. E ela carregou isso por anos. Essa pergunta sem resposta. Até que um dia, uma amiga disse uma coisa para ela. Uma coisa simples. Disse, talvez você não tenha sido poupada para você. Talvez tenha sido para os seus filhos. Para eles terem uma mãe. Ela disse que chorou quando ouviu isso. Mas que também, pela primeira vez, sentiu uma espécie de paz. Não uma resposta, mas uma forma de viver com a pergunta. Eu te contei essa história do jeito que ela me foi contada. Não adicionei nada. Não tirei nada. Não enfeitei. Não dramatizei além do que foi. E não vou te dizer o que acreditar. Pode ter sido coincidência. Um acaso. Um momento de sorte num universo aleatório e indiferente. Ou pode ter sido outra coisa. Algo que a gente não entende. Não vê. Não consegue provar. Algo que, talvez, nem precise ser provado. O que eu sei é que ela tá viva. Os filhos estão vivos. O mais velho hoje tem 20 anos. A do meio, 17. O caçula, 14. E todos eles existem porque naquele dia de dezembro, a mãe deles sentiu algo que não conseguia explicar, e decidiu obedecer. Até hoje, ela não consegue contar essa história sem chorar. Até hoje, ela agradece. Mesmo sem saber a quem. Nada nunca foi explicado. Cada um tira sua própria conclusão. Talvez não precise ser explicado. Talvez só precise ser lembrado. Se essa história te tocou de alguma forma, eu tenho um último pedido. Se inscreve no canal. Clica no sininho para não perder as próximas histórias. Toda semana tem uma história nova. Histórias de gente comum. Histórias que fazem a gente parar e pensar. Vai lá. Eu espero. Obrigado por ter ficado até o final. Isso significa mais do que você imagina. E se você quiser, deixa um comentário. Conta o que você sentiu. Conta se você já viveu algo parecido. A gente se vê na próxima história. Ela sentiu que não devia ir. E não foi. Essa é a história. O resto é com você.